Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Canal Desmentindo aqui de volta com o Selmo. Hoje um pouquinho mais tarde, desculpa aí o atraso, era para ter saído ao meio-dia. Mas vamos lá. Eu estou trazendo aqui dois supostos jornalistas, Luiz Megali e Andréa Sadi, que estão indignados aí com suspensão do visto para a família do ministro do Padilha, acho que é ex-ministro da Saúde, José Padilha, Alexandre Padilha, e aí eles estão indignados com isso. Foi motivado pelo secretário Marco Rubio, a gente falou disso ontem, ele é ministro da Saúde atualmente, a gente falou disso ontem, e da questão do Mais Médicos e tal, e eles ficaram indignados. Então vamos ver a indignação desses dois aí. Normalmente eu diria primeiro as damas, mas como aqui a gente não tem dama nenhuma, eu vou começar com a Andréa Sadi. Vamos lá. E depois a gente passa para o Megali. Que absurda todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. Imagine você, Valdo, Daniel, da PF, Flávia, que é isso? Uma perseguição implacável, exatamente o que o Alexandre de Moraes vem fazendo esse tempo todo com pessoas inocentes, pessoas que sequer estavam no dia 8 de janeiro. Eu vou mostrar um caso aqui que não estava, quer dizer, que não participaram lá do vandalismo dos Três Poderes e tal, da Praça dos Três Poderes. Então, é uma perseguição implacável sim, Andréia. Perseguição implacável ao Felipe Martins, perseguição implacável ao Daniel Silveira, perseguição implacável a Carla Zambelli, perseguição implacável ao Jair Bolsonaro, a todo e qualquer apoiador do Jair Bolsonaro. É uma perseguição implacável, sim. A filha e a mulher do ministro. Eu tinha comentado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, para a gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como. Eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. Prejuízo para quem? Né? O Alexandre de Moraes, ele bloqueou, vocês sabem, a conta da mulher do Eduardo Bolsonaro, que sequer é investigada. Né? Ele bloqueou ali contas de outras, ele atingiu outras famílias, ele bloqueou as redes sociais da filha do Oswaldo Eustáquio, fez busca e apreensão na casa dele, a polícia lá fazendo busca e apreensão nos aparelhos de uma adolescente, esse tipo de coisa. Né? Tem muitos casos aí, Andréia, que filhos foram prejudicados pelo Alexandre de Moraes diretamente. Por que você se incomoda quando a coisa, né, acontece com o Alexandre Padilha? É porque ele é do PT, né? Então você fica inconformada, né? Essa é cruel. Eu acho até que assim é cruel, igual vocês estão fazendo. Cruel, é muito cruel. O que o Alexandre de Moraes está fazendo com diversas pessoas é estupidamente cruel. Ordens secretas são cruéis. É cruel pra caramba. Eu já te falei do Twitter Files, já te falei dos documentos que o Elon Musk publicou de ordens secretas. É cruel, é bem cruel. É indecente, assim, a gente pode ficar aqui, porque assim, é tão absurdo isso que eles estão fazendo. Não é nem um pouco absurdo. Agora vamos ver aqui o meu amigo Mafinha, botou aqui, retweetou o Megali. O Megali também está indignado. São pessoas, tá, gente, que jamais... Vamos voltar aqui, vamos do início. Com respeito ao deputado, Vossa Excelência está caminhando rapidamente com uma loucura. E eu não digo loucura como metáfora de ações de desatino, eu digo loucura diagnosticada mesmo. O Eduardo se enxerga como o castigador geral da nação. Ninguém está livre da sanha persecutória e castigatória
de Eduardo Bolsonaro. Não, esse é o Alexandre de Moraes. Acho que você está fazendo uma pequena confusão aí, Megali. Esse é o Alexandre de Moraes. Veja quantos nomes ele disse, esposas, nessa mesma fala. Como a esposa dele, que teve a conta bloqueada por nada, sem integrar o processo, sem integrar nada, simplesmente teve a conta bloqueada. Ele afirmou que, inclusive, burocratas de escalões inferiores e familiares não estão imunes. Não são apenas autoridades, são funcionários de carreira, concursados, que eventualmente se coloquem no caminho de Eduardo, também estão na mira do governo americano. Vou repetir, o Eduardo está caminhando rapidamente rumo à loucura clínica. Esse cara precisa de ajuda. No mais, essas pessoas que estão tomando decisões e interferindo na política e justiça brasileiras são pessoas, tá, gente, que jamais pisaram no Brasil. Donald Trump possivelmente não sabe que existe uma praia no Rio de Janeiro. Ele provavelmente não conhece Jesus, olha o nível do Megali. A natureza louca pelos negócios e apressada da cidade de São Paulo. Ele não sabe que Salvador é quente e Curitiba é frio. Esses caras nunca tomaram mate, esses caras nunca experimentaram requeijão, pão de... Isso não faz a menor diferença. A menor diferença. Eles não fazem a menor ideia do que seja o Brasil. Aliás, o Marco Rubio, Donald Trump, J.D. Vance, esses caras enxergam o Brasil da mesma maneira que enxergam o Sudão do Sul ou qualquer outro país que esteja razoavelmente distante do radar dos Estados Unidos, como um shithole, né, que é uma expressão que Donald Trump já utilizou para se referir a esses buracos de M, que ele considera qualquer país que não faça parte da Europa Ocidental, ou Canadá e Austrália, ou China e Japão. Tá, agora vamos pegar aqui, né, o Megali está indignadinho, vamos ver o que diz o secretário Marco Rubio. Tá, e eu vou traduzir o post aqui para vocês. Os Estados Unidos estão expandindo sua política de restrição de vistos para Cuba. O Departamento de Estado tomou medidas para restringir a emissão de vistos a funcionários governamentais cubanos e cúmplices de terceiros países, bem como a indivíduos responsáveis pelo programa exploratório de exportação de mão de obra cubana. Promoveremos a responsabilização do regime cubano pela opressão de seu povo e daqueles que lucram com o trabalho forçado. Aí aqui ele fala do Brasil. O Departamento de Estado também está tomando medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS, cúmplices do esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. O Mais Médicos foi um golpe diplomático inescrupuloso de missões médicas, entre aspas, estrangeiras. Tá aqui. Então, agora a gente vai ver aqui a Public. A Public é um veículo de imprensa do Michael Schellenberg, que trabalhou com Oliveira e trabalhou com David Agape, trabalhou com esses dois. E aqui tem uma certidão positiva. Saiba, essa certidão aqui era secreta, ok? Os advogados das pessoas acusadas, dos réus ali, não tiveram acesso a essas certidões. O Oliveira, o Michael Schellenberg e o David Agape conseguiram isso aqui com exclusividade, essas certidões, e vocês vão ver o absurdo aqui, o absurdo que não indigna o Megali. Então vamos ver aqui, eu vou ampliar, deixa eu ver se eu consigo. Certifico que em pesquisa nesta data foram encontradas as seguintes ocorrências em redes sociais do custodiado abaixo relacionado, Claudomiro da Rosa Soares. Perfil no Facebook com postagens antidemocráticas e que revelam inconformismo com os resultados das eleições de 2022. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão achando que isso aqui é normal, é razoável? Então tá aqui, deixa eu ver aqui. A Força Tarefa Ilegal de Moraes denunciou um caminhoneiro por uma série de postagens no Facebook que criticavam Lula
e questionavam as eleições de 22. Acusado de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o homem passou 11 meses e 7 dias na prisão sem nunca ter cometido um ato violento. Outro homem foi preso por uma única postagem no Instagram. A postagem dizia: fazer cumprir a Constituição não é golpe. Tá, isso aqui está na Public News, estão vendo o endereço aqui, vocês podem ver, o acesso é livre, é gratuito, vocês não precisam pagar nada para entrar aqui. Em um outro caso, um vendedor ambulante de 54 anos do sul do Brasil nem estava presente nos distúrbios do 8 de janeiro e chegou mais tarde naquela noite ao acampamento de manifestantes em frente ao QG do Exército em Brasília para vender bandeiras e camisetas. O cara foi lá, depois da confusão, vender bandeira e camiseta. A polícia o deteve. E a Força-Tarefa emitiu um relatório secreto que foi usado como base para justificar que ele permanecesse preso por tweets de 2018, portanto 4 anos antes, criticando Lula e o Partido dos Trabalhadores. Nenhum desses tweets mencionava o 8 de janeiro ou as eleições de 22. Ele passou 4 meses na prisão e agora usa uma tornozeleira eletrônica. Isso aqui não indigna Andréa Sadi, isso aqui não indigna o Luiz Megali, essas pessoas, né? O Alexandre de Moraes não tem nenhum escrúpulo de fazer relatórios secretos, usar publicações de redes sociais para prender pessoas, de mandar o assessor dele mandar o cara usar criatividade para incriminar a revista Oeste. O Alexandre de Moraes não tem nenhum pudor de fazer essas coisas. Isso não indigna o Luiz Megali, isso não indigna a Andréa Sadi. O que o Marco Rubio fez estava previsto por ele, não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro falou, claro, vai ter mais coisas aí, você vai ter mais gente sancionada por coisas históricas, antigas, etc. Sim, mas isso aqui não aconteceu por causa do Eduardo. Está muito claro aqui. Os Estados Unidos estão expandindo sua política de restrição de vistos para Cuba. E cúmplices, então, eles estão funcionários governamentais cubanos e cúmplices de terceiros países. Ele está expandindo isso aqui, o Marco Rubio, para diversos países. Não é uma coisa que ele está fazendo contra o Brasil porque ele quer prejudicar o Brasil, que ele quer interferir no Brasil, não. Não é. Ele já deixou isso bem claro aqui. Deixa eu ver se eu acho um outro. Esse aqui que eu estava procurando. O Departamento de Estado está tomando medidas para impor restrições de vistos a vários funcionários dos governos africanos, cubanos e granadinos, cúmplices do esquema de exportação forçada de trabalho forçado do regime cubano. Estamos comprometidos em pôr fim a essa prática. Isso aqui não tem a ver com o Brasil. Isso aqui não é um ato contra o Brasil, como diz o Megali e Andréa Sadi. Eles estão mentindo para você. Luiz Megali está mentindo para você. É simples assim, amigo. É simples assim. Leia esse artigo aqui, tá? Do David Arp, do Eli Vieira, publicado aqui na Public, do Schellenberg. Procurem também o Twitter Files, tá? Vejam o que fez o Alexandre de Moraes, o que ele faz com famílias, com pessoas inocentes. Ele prendeu mendigos, ele prendeu autistas, ele saiu prendendo gente a rodo sem nenhum critério, pessoas que sequer estavam no 8 de janeiro. Então, vamos falar de injustiça? Então vamos realmente falar de injustiça, tá bom? É isso, valeu, vou ficando por aqui, até a próxima, e a gente se fala. E antes de eu ir, eu peço para vocês aquele favorzinho rápido de curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E se você comentar aí, eu vou te responder, eu respondo todo mundo. Tamo junto. Até a próxima.